Na semana passada falámos sobre emagrecimento, sobre como é que tu podes perder gordura sem colocar em causa a massa muscular que já tens. O vídeo ficou épico, apesar de eu ter a cabeça cortada, o conteúdo está muito bom e eu aconselho-te a começares por lá. Se chegaste a este vídeo e não viste o anterior, eu acho mesmo que vai ser interessante veres primeiro o que eu lancei na semana passada, porque hoje nós vamos falar sobre gestão de fome. Não só gestão de fome no emagrecimento, porque a verdade é que tu podes sentir fome em qualquer fase, especialmente se não tens aqui uma rotina bem montada. Isso é possível. Portanto, acaba por fazer aqui algum sentido e hoje eu quero te ensinar como é que tu podes ter resultados sem sofrer nesse campo da fome, com coisas bem práticas, com exemplos bem práticos e que eu acho que vão ajudar demais. Antes de entrarmos aqui mais a fundo no conteúdo, quero só pedir-te para subscreveres o canal, já sabes que é sempre o pedido da praxe aqui, e se fizeres compras na Prozis para aproveitar o mês de loucuras, que no momento em que estás a ver o vídeo deve estar quase a terminar aqui o mês de aniversário da Prozis com descontos incríveis, com muitas ofertas, utiliza o cupom ZEMOTA também, porque vai ajudar demais. Eu vou deixar todas as condições lá na descrição do canal. E é isso aí, blá blá, os cachaquetas, sempre aqui o mesmo discurso, mas que é muito importante. E muito obrigado a todos os que ajudam aqui a manter o canal de uma forma ou de outra. Passando à frente e focando aqui naquilo que realmente importa, hoje nós vamos falar sobre como é que tu podes ter uma rotina onde não passas fome, ou como é que tu podes emagrecer sem passar fome, que normalmente é a fase onde este problema acaba por surgir aqui em maior magnitude, não é? Mas afinal, quais é que são os melhores truques, as estratégias? Bom, vamos descobrir tudo sobre isso. Então, hoje nós vamos falar em primeiro lugar sobre a fibra, depois vamos falar sobre a densidade calórica, estes dois estão aqui mais ou menos relacionados. Depois sobre proteína, rotina alimentar, alimentos zero. Vamos falar sobre a ocupação, vamos falar sobre normalizar a fome, e esta parte do vídeo vai ser bem importante. E por último, vamos a algumas conclusões também para conseguires aplicar da melhor forma. E a verdade é que a fome acaba por ser aqui um tema muito cinzento, muito complexo, muito relativo, porque os próprios sinais de fome oscilam muito de pessoa para pessoa. E para nós percebermos isso, basta olharmos à nossa volta, não é? Não é por acaso que existem pessoas muito magras e muito gordas. Claro que sim, isto tem muito a ver com os hábitos alimentares, tem muito a ver com o ambiente onde vivemos, onde nascemos, etc, etc, etc. Mas também tem a ver com os sinais de fome. A verdade é que eu tenho amigos que literalmente não se lembram de comer. Eu tenho alunos que às vezes é um martírio para conseguirem atingir as calorias que são supostas, porque não têm fome, não se lembram de comer. Eu, por outro lado, não é que esteja sempre com fome, mas tenho sempre vontade de comer. Isto aqui faz uma diferença muito grande. Agora, apesar disto ser complexo, não quer dizer que seja um bicho-papão. Dá sim para jogar com a fome, dá sim para conseguirmos ter aqui resultados incríveis e meio que deixarmos um bocadinho a fome de lado, não é? Porque hoje em dia eu sinto que quando se pensa em dieta, pensa-se em fome. E as pessoas dizem, ai meu Deus, Zé, eu gosto muito de comer. Eu não me meto nisso das dietas, eu não tenho vida para dietas porque eu gosto muito de comer. Eu digo logo, opá, eu também gosto muito de comer. Por isso é que arranjei aqui estas estratégias para conseguir fazer dieta, emagrecer e mesmo assim não passar fome, ok? E vamos começar então aqui com a fibra. A verdade é que alimentos ricos em fibra tendem a ser mais saciantes porque vão fazer com que a nossa digestão e absorção de nutrientes seja um bocadinho mais lenta. E para além disso, alguns alimentos contêm um tipo de fibra que absorve a água e meio que forma um gel na nossa barriga. A fibra por si só não tem calorias, a fibra por si só não é digerida e não é absorvida, portanto é meio como se estivesses a encher espaço no estômago sem adicionar calorias. Portanto, isto vai aumentar aqui bastante a percepção de saciedade. Portanto, nós ouvimos muito dizer que os alimentos integrais emagrecem, ajudam a emagrecer. Eu agora fazer dieta, só como pão integral, só como arroz integral. Ok, isto é verdade? Não. Eles não emagrecem, eles não... Porquê? Eles não têm calorias negativas, eles não queimam calorias, portanto, eles não emagrecem. Agora, deixam-te mais saciado. E se te deixa mais saciado, tens menos fome, se tens menos fome, comes menos quantidade, e aqui sim já pode ser uma boa ajuda. Agora, terem atenção com esta questão dos alimentos integrais, porque muitas vezes os alimentos integrais não têm mais fibra, ok? Portanto, ver sempre os rótulos é importante e não comer nada que não gostes só porque é integral ou porque tem mais fibra. Porque realmente pode sim ajudar, mas podes também não comer. Só um exemplo muito rápido. Vamos dizer, vou falar do arroz. Tu odeias arroz integral. Vais comer arroz integral só porque estás a emagrecer e queres ter mais saciedade? Não, se calhar é muito mais inteligente continuares a comer o arroz branco e juntares, por exemplo, uns legumes que também são ricos em fibra. E aqui ganhamos dos dois lados. Portanto, ganhas a parte da saciedade pelos legumes e mantens ali o arroz que realmente gostas, ok?
E aqui, basicamente, uma ligação muito íntima com a fibra, temos a parte da densidade calórica. E este é provavelmente o ponto mais importante no qual tu te deves focar para não sentires fome. Então, a realidade é que diferentes alimentos têm diferentes densidades calóricas. Isto significa que 100 gramas de alimentos diferentes, podem ter muitas, poucas calorias, pronto, diferentes calorias. E obrigatoriamente isto significa que 100 calorias de diferentes alimentos podem representar diferentes quantidades. Eu gosto sempre de utilizar aqui um exemplo chocante, por assim dizer, que é 100 calorias de pepino corresponde a cerca de 600 gramas de pepino. Epá, eu até tive para ir comprar pepino para mostrar aqui a quantidade que era, mas eu não gosto, depois ia-se estragar. Mas 600 é quase 1 kg de pepino, não é? Portanto, é muita coisa. Enquanto que 100 calorias de amêndoa, portanto, exatamente as mesmas calorias, corresponde a 15 gramas. 15 gramas de amêndoas contra 600 gramas de pepino. Portanto, percebemos aqui que a densidade calórica da amêndoa é muito maior que a do pepino. Percebemos então que se tu comeres 100 calorias em pepino, vais ficar muito mais saciado do que se comeres 100 calorias em amêndoas, ok? E este é o principal conceito a ter em conta quando nós montamos uma refeição e quando queremos uma refeição saciante. Portanto, se o teu lanche agora for uma sandes de manteiga de amendoim com compota e um sumo, se calhar tens ali 600 ou 700 calorias. E depois, passado uma hora, já estás com fome, porque aquilo não te saciou praticamente nada. Mas com as mesmas calorias, tu podes comer, por exemplo, uma sandes com um ovo e 100 gramas de claras, um iogurte proteico, 2 peças de fruta, ainda podes comer, se calhar, um bocado de manteiga de amendoim no fim e temos as mesmas 600 calorias. Só que vais ficar completamente cheio. Então, esta parte da densidade calórica é muito importante ter em conta quando montamos a nossa refeição. Portanto, não precisamos de comer apenas coisas de baixa densidade calórica, e eu vou abordar isto um bocadinho mais à frente também no vídeo de hoje, mas incluí-los nas nossas refeições é muito bom porque vai aumentar a saciedade sem nos dar muitas calorias. Então, por exemplo, se tens 150 gramas de frango ou 150 gramas de arroz, vais ficar com alguma fome. Agora, se tens 150 gramas de frango, 150 gramas de arroz, 200 gramas de legumes, isto vai-te colocar 50 calorias extra, que não é nada, e vais ficar bem cheio, bem saciado. Okay? Tem muita fibra, muito volume alimentar. Então, repara, pouca diferença de calorias, muita diferença de saciedade. Aqui, os reis da baixa densidade calórica são, sem dúvida, os legumes em geral e as frutas, que, mais uma vez, também não te fazem emagrecer, tal como os alimentos integrais e as fibras, mas ajudam muito a manter uma rotina saudável e uma rotina saciante, que vai, sim, facilitar o emagrecimento. Portanto, o meu conselho aqui é que estudes sobre esta densidade calórica dos alimentos, que percebas quais é que são mais calóricos, menos calóricos, porque eu acho que isto vai realmente ajudar aqui muito a fazer boas escolhas e vais-te surpreender, porque ainda há muito mito associado a esta parte, ok? Depois de entendida esta questão, vamos então falar sobre a proteína, que parece ser aqui o macronutriente que confere maiores níveis de saciedade. Portanto, é muito inteligente aqui proceder a 2 comportamentos quando queremos uma dieta mais saciante, por assim dizer. Em primeiro lugar, aumentar o consumo de proteína diário. Já sabemos que o ideal aqui é 1.6 a 2.5. Se calhar numa fase em que queremos mais saciedade, vamos ficar dos 2 gramas por quilo de peso corporal para cima, ok? E depois, garantir que todas as nossas refeições têm um bom aporte de proteína. Isto não precisa de ser uma obsessão do género, não posso fazer nenhuma refeição sem proteína, senão vou morrer de fome. Isto não é verdade, mas, ok, se eu tiver sempre aqui à mão uma barrita de proteína, um iogurte proteico, um queijo magro, alguma coisa que confira mais proteína à refeição, isto é bom, porque uma refeição com uma boa quantidade de proteína vai ser mais saciante que outra refeição que possa até ter as mesmas calorias, mas um conteúdo mais baixo de proteína, ok? Então esta parte aqui é também bem interessante, sermos consistentes a ingerir a proteína ao longo do dia. Depois, por falar aqui em consistência de consumo proteico, vamos passar ao próximo ponto, que é nada mais, nada menos que a nossa rotina alimentar. Atualmente, nós sabemos que não há grande diferença por variarmos aqui a hora a que comemos, o espaçamento das refeições, se fazemos 2, 3, 4 ou 5 refeições no dia. Isto é muito pouco importante, ok? Desde que as nossas calorias e a quantidade de proteína totais do dia sejam equivalentes, isto não importa muito, ok? É muito, muito pequena a diferença. Agora, quando falamos de saciedade, portanto, a diferença nos resultados. Okay? Agora, quando falamos de saciedade, há uma coisa que importa, que é a consistência da rotina. Portanto, tu não precisas de comer 3 em 3 horas, tu não precisas de comer às X, Y, Z horas, mas parece que manter a consistência nos horários que comes e no número de refeições que fazes ao longo do dia te traz aqui menores sensações de fome. Ok? Então isto é bom. Mais uma vez, isto não precisa de ser obsessivo.
tenho que comer às 8h42. E depois no dia a seguir já são 8h45, aí já vou ter fome. Não, isto não acontece, ok? Agora, pronto, eu faço uma refeição ali mais ou menos entre as 8h30 e as 9, depois eu almoço mais ou menos entre o meio-dia e meia e a uma, depois, ok? E faço sempre estas refeições, ok? Mais uma vez, isto não precisa de ser uma ditadura, nem precisa de ser um plano rígido, mas manter esta rotina, mesmo que faças ali pequenas alterações, vai ser muito bom. Vai diminuir os teus níveis de fome e, ao mesmo tempo, vai acabar por eliminar aqui o fator fadiga de decisão, que é o quê? Que é ter de estar sempre a pensar quando é que vais comer, o que é que vais comer, se hoje vais comer 3 vezes, 5 vezes, 7, ok? Porque depois isto também é fatigante, ter que estar sempre a pensar na comida. Então, ter aqui uma rotina sempre semelhante é um ponto positivo. Outro ponto positivo aqui são os alimentos zero calorias, ou aqueles que têm muito perto de 0 calorias. Normalmente nunca é zero mesmo. Porque repara que tu vais estar a encher a barriga sem estar a adicionar calorias ao teu organismo. E muitos deles até ajudam a matar a gula porque até são doces, não é? Portanto, acaba por dar ali aquela sensação de doce. Isto é conseguido normalmente através de fibras, de gelatinas, de adoçantes, que acabam por substituir componentes mais calóricas, como por exemplo o açúcar e as farinhas. Aqui alguns alimentos que eu uso com alguma regularidade destas gamas zero são os noodles de konjac, ok? As bebidas zero. Hoje em dia temos tudo, das Coca-Colas, Fantas, Monsters, Ice Teas, zero, também já. Bom, hoje em dia já há tudo. Eu até costumo dizer, hoje em dia é muito mais fácil fazer dieta e estes alimentos são uma das coisas que me faz dizer isso. E depois também as gelatinas. Também tenho utilizado agora na minha rotina. Sobre estes alimentos, também é muito comum dizer-se que são muito prejudiciais à saúde e que vão dar N doenças e um mundo de coisas negativas, mas efetivamente isto não é verdade, ok? Claro que por bom senso tu não queres que a tua rotina seja feita de alimentos zero, de gelatina com proteína em pó, com noodles e Red Bull zero, ok? Toda a gente percebe que fazer isto de forma consistente não é bom. Agora, dentro daquilo que são as quantidades seguras e recomendadas, os adoçantes por si só não vão trazer prejuízo nem à tua saúde, nem aos teus resultados. Portanto, sim, tu podes utilizar estes alimentos de forma estratégica para te manteres saciado, para te manteres satisfeito. Ok? Depois, entramos aqui no ponto da ocupação e este é o momento em que eu deixo de te dar dicas alimentares para diminuir a fome e vou-te falar de coisas assim um bocadinho fora do padrão. E esta é, sem dúvida, uma das minhas armas secretas. Portanto, pensa bem, pensa comigo. Quando é que tu sentes mais fome? Quais é que são os momentos em que tu sentes mais fome? Ou quando é que tu pensas mais em comida? A maior parte do pessoal eu acredito que seja à noite, a seguir a jantar. E o que é que acontece nessa altura? É provavelmente quando tu não tens nada para fazer, não é? Entras às 9, sais às 6, vais buscar os filhos, ou vais ao ginásio, ou vais não sei o quê. Depois chegas a casa, fazes o jantar, preparas o dia a seguir. 9 horas de sofá. E agora? Não tenho nada para fazer. E a cabeça começa, tenho ali uma bolacha, tenho ali uma pipoca, um bocadinho de chocolate, apetece-me isto, preciso daquilo. Coisas que tu não pensas durante o dia, não é? Portanto, isto é quando não estás a fazer nada. Eu sinto que se estiver muito ocupado, eu sou capaz de passar meio dia sem fome. Mas se estiver em casa, ali, ok, hoje vai ser um dia meu mais de descanso, eu passo ali o dia praticamente a fazer, como eu costumo dizer, scroll no TikTok, não é? Hoje não vou fazer assim grande coisa. Parece que eu estou sempre com vontade de abrir o frigorífico. Eu às vezes até já sei que não está lá nada, mas eu vou lá ver à mesma. Então, pega aqui a minha dica. Quando souberes que vais estar muito tempo sem fazer nada, portanto, porque estás de folga, porque vais estar uma manhã em casa sozinho, o que é que seja, faz planos. Isto não quer dizer que tu não podes descansar, isto não quer dizer que tens de estar sempre fora de casa, porque eu sei que é muito importante para algumas pessoas terem aqueles momentos de ronha, de estarem a ver Netflix, e tudo bem, isso é possível, mas simplesmente, vou estar demasiado tempo, vou fazer planos, vou beber um café com um amigo, vou sair de casa e vou ver o pôr do sol, vou sair de casa e vou dar um passeio, aqui até juntas o útil ao agradável. Portanto, há alguma coisa que te afaste de estares num cenário favorável a querer comer e petiscar o tempo todo, porque isso vai-te aumentar a vontade de comer. Não a fome em si, mas a percepção da fome e a vontade de comer. Ok? Pronto. E seguindo aqui estas dicas, eu acredito que tu vais lidar muito, mas muito melhor com a fome. Porque tomando aqui algumas decisões inteligentes e estás a perceber que muitas delas, lá está, eu nem te estou a pedir para tu revolucionares a tua rotina alimentar, são pequenas alterações, pequenas modificações ou adições que são inteligentes, então consegues perceber que é possível sim, perder até muito peso sem passar fome. E eu já consegui fazer isto, muitos alunos já conseguiram fazer isto. Mas atenção que, e isto aqui só para fecharmos aqui o vídeo de hoje, não passar fome é diferente de não sentir fome, ok? Repara, num processo de emagrecimento, eu falo sempre isto, tu estás a fornecer ao teu corpo menos energia do que ele precisa. Ou seja, tu estás literalmente a dizer assim ao teu corpo, olha, tu precisas disto, mas eu não te vou dar isto.
pá, desenrasca-te, usa aquilo que já tens, as tuas reservas, destrói as tuas reservas e forma energia. E isto é muito exigente para o teu corpo, ok? E no geral, lá está, a quantidade de comida que vais comer à partida também é mais baixa. Portanto, isto para dizer o quê? Sentir alguma fome é normal. Nós não podemos viver na ilusão, nós não podemos romantizar a ideia de que, não, mas eu posso estar em déficit calórico, eu posso perder 5, 10, 15, 20 quilos e eu estou sempre de barriga cheia. Basta-me ter um bom plano alimentar que eu vou estar sempre de barriga cheia. Não, isto não vai acontecer. Portanto, tu não precisas de passar fome, mas eu considero que ter aquele bichinho antes das refeições, tipo, fogo, olha, já me está a dar aqui alguma fome, é normal. Eu acredito que acabares as refeições e não te sentires super cheio, de género, ainda era capaz de comer aqui mais alguma coisa, é normal. Agora, isto é muito diferente de passar fome, não é? Passar fome é, eu acabo de comer e penso assim, eu não estou satisfeito. Eu preciso comer mais para não ter fome. Eu preciso já de comer mais para não ter fome. Ou comer e passar de uma hora precisar de fazer outra refeição inteira. Isto aqui já é passar fome. Isto aqui é desnecessário se fizeres uma boa gestão. Okay? E isto aqui é especialmente verdade, o que eu te estou aqui a explicar, se tu queres manter algum prazer alimentar. Porque, é assim, isto é a mensagem mais honesta que eu posso passar aqui. Se tu só comeres frango, frutas, legumes, leguminosas, cereais integrais, muito provavelmente sim, tu consegues emagrecer, estar em calorias baixas e não passar fome. Consegues. Porquê? Porque lá está, isto são tudo alimentos de baixa densidade calórica. Ou seja, Zé, tu o que é o meu almoço? Vais comer frango com pepino. E o jantar, frango com pepino. E o lanche vai ser uma gelatina zero com um iogurte proteico e uma fruta. Se tu comeres este tipo de coisas, quando tiveres fome podes petiscar o quê? Pepino. Se tu comeres este tipo de coisas, é muito fácil manter a saciedade. Agora, quem é que aguenta isto? Que prazer é que isto dá? Nenhum. Então é assim, se tu adoras comer apenas coisas nutritivas, se queres ser atleta de alta competição, provavelmente tens de sujeitar a isto e aprender a viver esse estilo de vida. Agora, de outra forma, não sejas obcecado com a densidade calórica. Não queiras procurar apenas os alimentos com pouquíssimas calorias. A chave está sempre a encontrar o equilíbrio em que tu sentes que tens uma dieta saciante, portanto não estás a passar fome, que não te faz sofrer, mas que te entrega prazer de forma a ser sustentável no longo prazo, não é? Porque quer dizer, comer é uma coisa que nós temos que fazer para o resto da vida. E se eu estou numa dieta que me está a deixar miserável, o que é que eu estou a tirar da experiência? Estou a emagrecer, ok. Então e depois? Vou manter isto para sempre? Não. Depois quando eu emagrecer eu volto a comer. Ok, vais voltar a engordar. Porque tu não aprendeste a introduzir esses alimentos numa dieta de emagrecimento. Tu não aprendeste a ter uma boa saciedade a usar alimentos que tu gostas. Ok? É por isto que eu defendo sempre. Comer tudo, aprender a gerir quantidades, conhecer os alimentos, ter algum conhecimento a nível de nutrição. Isto é o importante para nós conseguirmos ter aqui um processo sustentável, ok? Porque de outra forma, a probabilidade de acabares a desistir é muito maior. E lembra, tu não queres só emagrecer hoje, amanhã e para a semana. Tu queres estar bem para sempre, ok? Tu queres estar bem durante todo o processo e depois do processo de perda de gordura, ok? E esta mensagem aqui é bem importante, por isso eu achei que para fechar o vídeo não havia tópico melhor do que este. É possível sim nós estarmos sempre saciados, mas para isso temos que abdicar do nosso prazer alimentar. E não é sobre isso, não é sobre abdicar ou não abdicar. É sobre encontrar a chave e ser consistente neste meio termo. E este meio termo vai ser diferente para mim, para ti, para ele, para ele, para ele, para ele. Cada pessoa tem que encontrar o seu. Okay? E esta é a única forma de realmente nós sermos consistentes neste estilo de vida a longo prazo. Alright? Então é isso aí. Chegamos agora ao final de mais um vídeo. Por isso, muito obrigado se conseguiste chegar aqui. Espero mesmo que o conteúdo tenha sido útil, que te tenha ajudado. Se tiveres dúvidas, se tiveres sugestões, se quiseres trabalhar comigo, não hesites em enviar uma mensagem, deixar um comentário. Vou querer ajudar-te da melhor forma que conseguir. E é isso. Muito obrigado e vemos então no próximo vídeo.